Pessoal, bom dia, ótima segunda-feira para você, que Deus possa te abençoar grandiosamente nesse dia. Como é que foi o final de semana? Foi abençoado? Tenho certeza, né? Teve a oportunidade de louvar ao Senhor, porque sempre temos que agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, não é mesmo? E eu gostaria de estar falando hoje algo aqui para meditarmos juntos. Provérbios capítulo 22, versículo 13, fala que o preguiçoso ele fica em casa, porque ele tem medo de sair e o leão o pegar. É o que ele diz, né? Se eu sair, o leão vai me pegar. Ou seja, é uma desculpa, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai trazer algo para nós que vai nos despertar. Porque a palavra, primeiramente, ela serve para mim, ela não serve só para você. E a Bíblia é maravilhosa por causa disso, ela sempre acha um lugar em nossos corações, né? Olha só o que acontece. Quando a Bíblia coloca a respeito do preguiçoso, nós sabemos que esse termo não se dá somente em a pessoa que não quer trabalhar. Mas o preguiçoso ele tem uma dificuldade com tudo aquilo que vai ter a necessidade de ter um esforço, seja físico, seja mental. E essa pessoa ela sempre inventa algum tipo de desculpa. Isso é normal, principalmente nos dias atuais, né, os preguiçosos modernos. Eles sempre estão inventando desculpa para não fazer alguma coisa. Inventam compromissos, inventam doenças, inventam cansaço, uma série de coisas para que eles não venham assumir o compromisso, seja em várias áreas da sua vida. Mas eu quero me deter aqui principalmente no que se trata a respeito da palavra de Deus e Deus na sua vida. Porque Deus, quando Ele nos chama, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus não nos deu um espírito de medo, ou seja, de covarde, de comodismo, mas Deus nos deu um espírito que, esse espírito, acima de tudo, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos impulsiona, ele nos leva a ter a visão do reino, a visão de conquista, a visão de romper com aquilo que tem amarrado as nossas vidas, porque, como eu tenho falado em algumas ministrações anteriormente, meditações nossas aqui, a respeito de batalha espiritual. E também a questão relacionada a essa preguiça, em muitos casos ela está relacionada principalmente à questão espiritual, porque demônios eles tendem a fazer com que você não rompa. Então como é que ele faz isso? Ele tenta te segurar de vários aspectos, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Quando eu falo fisicamente, é cansaço no corpo. Mentalmente é porque às vezes você não consegue ter uma concentração, você não consegue absorver bem isso para a sua vida. Então isso é principalmente dentro do campo físico. E você precisa buscar ajuda para romper com isso. Você precisa buscar ajuda em alguns momentos de profissional da saúde, para que ele possa te orientar, fazer alguns exames e detectar se isso realmente é uma questão física ou espiritual. Porque se você não luta contra isso, isso luta contra você e vai permanecer na sua vida. E isso faz com que você não rompa, porque uma característica do preguiçoso é que ele não rompe. E por que ele não rompe? Porque ele está sempre acomodado com a sua condição de vida. Ele não procura ter uma mudança para melhor. Ele sempre está bom. Ele sempre, pelo contrário, ele quer que as pessoas lhe sirvam. Ele não quer servir. Ele sempre quer estar numa zona de conforto. E isso, na realidade, não agrada a Deus. Não agrada em aspecto. A Bíblia diz no livro de Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E por que isso? Porque a formiga, ela caminha em unidade. A formiga,
eles trabalham no verão, para quando chegar o período de chuvas, para quando chegar o período do frio, eles estão bem alimentados. Ou seja, eles têm suprimento ali, mas eles trabalharam duro para isso, eles buscaram, e não foi uma formiga, foi todo formigueiro trabalhou. Ou seja, e tem pessoas que ele tem a dificuldade de trabalhar em equipe, ele tem a dificuldade de estar no meio dos irmãos, da coinonia, né, no meio da igreja, de estar no meio da obediência. E ele diz que isso cansa ele, né? Até para isso ele é preguiçoso, porque ele diz que isso cansa a mente dele. Isso me cansa, estar na igreja, esse negócio de culto, de pastor, de se submeter, isso me cansa. Na verdade, não é que te cansa, é porque você é um preguiçoso. É porque você não quer deixar que o Espírito Santo mude isso na sua vida. E o Espírito Santo, ele precisa dessa liberdade para fluir na sua vida. Se você não deixar que o Espírito Santo flua, você vai continuar com essa mesmice de vida. E quando eu falo mesmice de vida, é acomodado, desanimado, né? Não avançando em nenhuma área na sua vida, não avança na sua vida financeira, né? E na maioria das vezes o preguiçoso está sempre duro. Você já percebeu que o preguiçoso, ele é o chamado filão? Você já percebeu? Como é que funciona o preguiçoso? Vamos falar de uma linguagem mundana. O cara gosta de acordar tarde, já gosta que tenha o café para ele gosta que tenha o pão dele, depois ele sai para a rua, o primeiro que ele vê, ele já quer filar um cigarro, se ele fuma, daqui a pouco se ele bebe, ele vai para o boteco lá, já quer tomar uma nas costas dos outros, né? Ele, nem para isso, para se manter, ele tem atitude. Ou seja, ele quer se manter, ele quer ter os seus caprichos, ele quer ter os seus vícios sustentados pelos outros. Ele não quer lutar para isso. Aí um camarada vira para ele e fala assim: irmão, tá de bobeira aí? Pô, tô de bobeira. Então, deixa eu te falar. Tem um terreno para capinar ali, cara, tô precisando de alguém lá. Tem como você capinar lá? Eu te pago lá 200 conto. Rapaz, eu lembrei aqui, cara, eu tenho um compromisso. Entendeu? Mas depois a gente pode ver isso aí, tá tranquilo. Ou seja, na verdade, ele inventou uma desculpa. Porque ele não quer ter o trabalho de conquistar, ele quer que as pessoas sempre estejam mantendo ele. E isso não é de Deus, querido. Isso não é de Deus. E essa linha de pensamento, ela se dá em vários aspectos, principalmente também na linha espiritual. Tem pessoas que estão na igreja, mas são pessoas preguiçosas. Quando eu digo preguiçosas, no sentido de que elas não querem se envolver, elas não querem ter o trabalho de crescimento, elas não querem que haja um desenvolvimento na vida dela, porque isso vai levar uma dedicação e ela não quer se dedicar. Como assim? Se você quer ter conhecimento, você tem que ler, ou assistir um vídeo, ou ouvir um áudio. Se você quer ter conhecimento, de repente você vai ter que ir para um seminário, né? Ficar ali algumas horas, aprender, ser ministrado. E essa pessoa, ela não quer nada disso, ela não quer aprender, ela quer chegar e já que tudo esteja de mão beijada para ela. E Deus não aceita dessa forma, querido. Então, se você é assim, ou se você está sustentando pessoas que têm esse tipo de conduta, esse tipo de caráter, você também precisa ser trabalhado para que você possa não mais ficar sustentando essa pessoa preguiçosa. Queridos, é muito difícil de lidar com preguiçoso. E primeiro, preguiçoso geralmente é manipulador. Preguiçoso geralmente são manipuladores. Gostam de manipular as pessoas que têm um certo sentimento por eles para tirar algum tipo de vantagem. Isso é fato. Pode perceber, principalmente no âmbito familiar, né? Se tem um filho dentro de casa que ele é preguiçoso, que ele não gosta de trabalhar, que ele não gosta de fazer nada, ele tenta manipular, principalmente mãe, né? Para poder estar sustentando as suas ações. E quais são essas ações? Como eu acabei de citar agora. Gosta de acordar tarde, né? Gosta de ter uma roupinha nova, gosta de ter um dinheirinho no final de semana para sair, mas não trabalha, não faz nada, mas quer que a mãe fique dando para ele esse dinheiro.
Então chega uma hora que você tem que dizer para esse preguiçoso, você precisa despertar. Se essa pessoa ela não quer despertar, se ela não quer avançar, você não pode continuar caminhando com ela. Ela tem que seguir o caminho dela, o rumo dela, e você vai seguir o seu rumo. Porque senão você também acaba atraindo e colocando na sua vida essa mesma condição. Eu lembro-me que quando mais jovem, antes de vir para Jesus, eu não tinha certos costumes, a exemplo, de beber cedo. Bebia às vezes, lá quando eu tinha meus, ainda novo, 16 para 17 anos, às vezes saía, bebia, fazia algumas coisas. Mas aconteceu que quando eu conheci uma turma, e essa turma não trabalhava. Essa turma gostava de ficar jogando conversa fora. E além de jogar conversa fora, eles gostavam muito de beber cachaça. E eu gostava lá de ficar trocando ideia com eles, tal, me oferecia uma cachaça, vai aí, não, vou não. E só que daqui a pouco você está tão convivendo no meio da turma que depois, dá um pouquinho aí. E você, como no início acha ruim, no início você não acha legal, depois você vai se adequando, ou seja, o seu corpo, a sua mente, você vai se adequando àquela condição que você achava que era ruim. E eu me via, muitas das vezes, por volta de 2 horas da tarde, 1 hora, bebendo cachaça. E quando nós não tínhamos, fazia um boi, né, como chamam, né, juntava ali um dinheiro para poder tomar uma cachaça, para poder ficar ali todos os dias. Qual o benefício disso? Nenhum, não trouxe benefício para ninguém, pelo contrário, só trouxe coisas ruins para a vida de todos nós. Até que teve um momento que eu entendi que eu não poderia continuar naquela vida, mas para isso você tem que lutar. Ninguém rompe, querido, sem lutar. Qualquer área da sua vida, seja sentimental, seja financeiro, você tem que lutar, ou seja, você tem que sair da sua zona de conforto para mudar, porque não tem como você mudar. É a mesma coisa daquela pessoa que diz assim, nossa, eu não estou gostando do meu corpo. Eu acho que eu estou gordo, eu acho que eu estou gorda, eu acho que eu preciso melhorar. Legal. Mas se você não vencer a zona de conforto, ou seja, a preguiça, você não vai sair do mesmo lugar. É como patinar, você vai ficar ali fazendo barulho, falar que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar, e nunca vai mudar porque você não tem uma atitude. Então, se você quer realmente ter um novo tempo, é necessário que você tenha ações diferentes. E é isso que a Bíblia diz, porque o grave problema do preguiçoso, como no texto que nós lemos ali de Provérbios, que fala assim, eu não vou sair para fora, porque senão o leão me pega. Ou seja, a pessoa preguiçosa, ela tem sempre uma visão pessimista. E essa visão pessimista é para justificar a sua preguiça. Fulano, vai lá, depois eu vou, o sol está meio muito quente, ao sol esfrio também não vai. Aí depois ele fala, não deu tempo não, mas agora está muito frio. Ou seja, sempre ele coloca algum tipo de empecilho para ele não fazer ou para ele não ir. Ou seja, para não tomar uma atitude. Fulano, você já deixou seu currículo lá no lugar tal? Eu até ia deixar, mas o fulano de tal falou que lá não é muito legal não. O patrão não é gente boa, entendeu? O salário não é tão bom assim não. Eu estou procurando em outro lugar. É? Aí passa 2 meses, 3 meses, 5 meses, você fala, e aí fulano, já achou outro lugar? Não, estou procurando, tá fácil não, né rapaz, é difícil, vai ser difícil em qualquer lugar. Você sempre vai ter dificuldades, você sempre vai ter empecilhos, e é você que tem que se adequar. Em que aspecto? Você chegou no local, a Bíblia fala que quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, a visão deles não era uma visão de fracassados, não era uma visão de medrosos, não era uma visão de pessoas que estavam sem rumo, pelo contrário, era de pessoas guiadas por Deus, que é tanto quando eles chegam ali e eles vão se alimentar, a Bíblia diz que nesse momento Deus coloca no coração deles de não se contaminarem com a iguaria
com a iguaria daqueles que eles estavam ali, ou seja, com os criados do rei, com aquilo que eles comiam. Ele disse, não, nós preferimos não comer disso, nós preferimos nos alimentar de forma diferente. Ou seja, mesmo no meio de uma crise, a visão deles era de vitória, de conquista, de cuidar de si, de continuar lutando. Então, quando você está no meio da luta e você não consegue ter uma visão de passar pela luta, é a luta que vai passar por cima de você. É assim que funciona a vida. A vida é dessa forma. Ou você passa por cima dos obstáculos, ou os obstáculos vão passar por cima de você. E a realidade é que esses obstáculos que vêm, eles não são piedosos. E muitas pessoas hoje estão jogadas, né, à margem da vida, porque muitas dessas pessoas não conseguiram romper com as lutas que vieram, com as dificuldades que vieram, não sei se é financeira, se é perda do ente querido, se é uma questão de um relacionamento que não deu certo, eu não sei, de um filho que de repente estava envolvido e você se decepcionou, ele estava envolvido com as drogas, e você se decepcionou, mas daqui a pouco você também fez pior. Então, o que não falta é isso à nossa volta, olha para você ver. Mas precisamos mudar a nossa mente. Precisamos ser a mente de Cristo. Cristo tinha uma mente tão maravilhosa, olha só como é que é interessante, que quando as pessoas que estavam ali próximo dele foram aqueles que foram seus algozes, que o maltrataram, humilharam, pessoas que perseguiram ele, falaram mal dele, e naquele momento ele diz assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha que visão, além do momento. E por que ele tinha essa visão? Porque ele sabia que aquele momento não era o dele estava por vir. Porque ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele iria ressuscitar, ou seja, traria um novo tempo, um novo momento para a vida dele. Por isso que Jesus, ele não teve problema, mas ele se entregou. Essa que é a diferença, tá? Ah, crucificaram Jesus, crucificou, mas porque ele se entregou, porque ele se permitiu a isso, por amor a nós. Então você também, por amor a você, por amor acima de tudo a Deus, por amor aos seus entes queridos, você precisa tomar uma atitude de mudança. Não adianta você ficar nesse sentimento de fracasso, de desânimo, de uma pessoa que não rompe. Ah, fulano, você precisa largar esse vício. Ah, mas eu não consigo, é difícil. Fulano, você precisa mudar essa sua condição financeira, né? Vai fazer um cursinho aí, alguma coisa, para poder você ter uma oportunidade, vai fazer um curso de pintura, vai fazer um curso de pedreiro, não sei. Ah, não dá. Então você nunca vai romper. Você vai continuar na mesmice. E sabe, o máximo que vai acontecer, é as pessoas terem pena de você. Pena de você. Minha mãe dizia algo que era muito interessante. Quem tem pena é galinha, mesmo assim morre despenada. Porque depois que você mata a galinha, você tem que despenar ela. Senão você não consegue comer, não é mesmo? Então, algumas pessoas elas querem que quando olham para você, eles têm um olhar de piedade, mas isso não vai te salvar. Isso, em muitos momentos, não vai mudar a história da sua vida. E você prefere continuar aí? Você prefere continuar nesse ponto que você está? É um ponto que às vezes você fala assim, eu me sinto um fracassado, eu me sinto um derrotado, eu me sinto ruim, eu me sinto isso. Você prefere ficar aí, na lamúria? Você prefere ficar aí tendo um comportamento como um pobre coitado? Ou você quer romper, você quer ter uma visão de vencedor para a sua vida? Porque se você quer ter uma visão de vencedor, você vai ter que lutar, primeiramente, contra o mal que está na região celestial, e isso aí você só faz com jejum e com oração, e principalmente através da leitura da palavra de Deus, porque vai lançar em você fé, porque a fé vem pelo ouvir,
e ouvir da palavra de Deus. Isso é fato. É a primeira coisa que você tem que fazer para você romper. E você precisa romper consigo no sentido daquilo que te prende, seja o cansaço, o desânimo, a falta da visão, de crescimento. Você vai precisar também romper com isso, desfazer com isso. E isso é uma decisão pessoal, você precisa decidir isso. Você não será obrigado a mudar de vida. Você não será obrigado a largar as drogas. Você não será obrigado a largar as bebedices. Você não será obrigado a largar as noitadas. Isso é uma decisão que você faz, principalmente quando você convida a Jesus para que Ele possa fazer parte da sua vida, para que você possa ser morada do Espírito Santo de Deus. Aí sim, Ele vai ajudar a você para que haja uma mudança. Mas agora, se eu não tenho atitude, como é que Ele vai me ajudar? Como é que Ele vai te ajudar? A Bíblia diz que quando Pedro estava ali na entrada, na porta do templo de Formosa, havia um homem ali que pedia esmola durante muitos anos. Esse homem tinha uma deficiência, ele não andava. E as pessoas já conheciam ele. Todo mundo passava ali, já conhecia, porque ele já estava ali, há muitos anos naquela situação. Talvez seja a mesma situação sua. Você já está quantos e quantos anos vivendo o mesmo problema, as mesmas dificuldades, e as pessoas estão acostumadas a olhar para você nessa mesma situação. Um te ajuda de um jeitinho aqui, outro quebra o galho ali, mas você continua na mesma situação. Até que um dia ele se depara com alguém que tem a visão de Deus, a visão da fé. E nesse momento a Bíblia diz que quando Pedro está entrando ali no templo, esse mesmo homem vira para ele e fala assim: moço, por favor, me dê uma esmola. Ou seja, ele pedia esmola na porta do templo. Nesse momento, Pedro olha para ele e fala assim: olha para mim, eu não possuo ouro e nem prata, ou seja, numa palavra bem clara, estou liso, sem um centavo, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que ele saltou e ele entrou junto com Pedro e outras pessoas que estavam com ele, saltando dentro do templo. E aquilo dali as pessoas ficaram impactadas, porque todo mundo conhecia a história de vida daquele cara. Sabia que era um coxo, um pobre coitado que vivia pedindo esmola. Então, nesse momento, ele foi um testemunho vivo da mudança do milagre, mas diante de uma decisão. Porque ele teve que aceitar as mãos. Quando ele diz levanta e anda, ele puxa ele pela mão e ele vem e ele salta. Se você não aceitar as mãos que são lhe estendidas, você nunca vai sair do lugar que você está. Deus te estende a mão, você rejeita. Deus coloca um líder para te ajudar, você rejeita. Deus coloca uma pessoa para te ajudar financeiramente, você rejeita. E enquanto você continuar rejeitando as mãos que querem te ajudar a levantar, não são as mãos para ficar alimentando o seu ego, para ficar acariciando as coisas erradas que você faz. Não é isso que eu estou falando. As mãos que são estendidas para você mudar. É isso que vai revelar se você quer mudar de vida mesmo ou não. Se você quer, você vai. Perdão. Mas agora, se você não quer, você vai continuar inventando desculpa e vai ficar caído. Eu conheço pessoas assim, pessoas que há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos é do mesmo jeito, não conquistaram um alfinete para a vida delas, não conquistam nada nem para elas, nem no relacionamento, porque como é que uma pessoa desse jeito, totalmente arruinado, fracassado,
vai ter qualquer tipo de compromisso dentro de um relacionamento. Me fala, como? Então, por isso que o Espírito Santo, no dia de hoje, ele está te convidando a você abandonar essa condição de vida, essa visão do desânimo, da preguiça. E ele está te chamando hoje para colocar em você, em nós, uma visão de conquista. Você deseja isso? Se você deseja, eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus possa trazer o tempo novo. Amém? Na sua casa, na sua família, nos seus negócios. É claro que você também deseja isso, como qualquer outra pessoa. Então, por isso que eu preciso orar pela sua vida. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, por esta vida que entendeu o que esta pequena meditação veio falar em nossas vidas. Que haja, Senhor, realmente arrependimento, que haja mudança, que essa vida se dedique, Senhor, à Tua presença, a servir o Senhor, que tudo aquilo que não provém de Ti na vida dela, Pai, seja desfeita no nome de Jesus. Toda obra maligna, Senhor, seja repreendida. Toda palavra de maldição, Pai, sobre a vida desta pessoa, caia por terra. Toda mágoa, toda angústia, todo sofrimento que tenha aprisionado esta pessoa em não avançar em Ti, caia por terra no nome santo de Jesus. Mas eu quero abençoar esta vida, Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Amém, vencedor? Então que você tome posse disso, você vencedor, você vencedora, para a honra e para a glória do Senhor. Querido, não esqueça, deixa o seu like, você vai estar me ajudando muito, para que o vídeo também chegue a outras pessoas. Faça comentários também, nem que seja um amém, deixa nem que seja um amém aí, já ajuda também, para que o vídeo possa alcançar mais vidas, tá bom? E eu tenho certeza que Deus ele vai estar te abençoando de uma forma maravilhosa, tá bom? Um início de semana abençoado para você e para sua família e nos seus negócios, no nome do Senhor Jesus.